Se você está acostumado a fazer redação do Enem, você sabe muito bem que na proposta de intervenção você precisa apresentar 4 elementos obrigatórios: agente, ação, meio modo e finalidade. Mas e o detalhamento? Como fazer o detalhamento na proposta de intervenção do Enem? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, o assunto de hoje é detalhamento. Guga, por que você vai fazer uma aula só sobre detalhamento? Porque muita gente erra na hora de fazer o detalhamento. E houve algumas mudanças aí do ano passado para cá. Então daí é importante a gente comentar isso porque você já vai praticando daqui para frente, sabendo dessas mudanças e entendendo que o detalhamento não é de maneira alguma um bicho de 7 cabeças. Pois bem, para fazer uma proposta de intervenção no Enem, eu preciso apresentar 4 elementos obrigatórios: agente, ação, meio modo e finalidade. E aí, de 2017 para cá, a gente teve que acrescentar esse detalhamento. O detalhamento antes só podia ser feito do agente e da ação. Mas depois o Enem liberou para que a gente pudesse fazer detalhamento de qualquer um desses 4 elementos. Não está proibido, por exemplo, a gente fazer mais de um detalhamento. Se a gente quiser fazer mais de um detalhamento, se houver espaço para isso dentro do texto, é recomendável que se faça, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou citar vários exemplos para vocês, utilizando cada um dos elementos para você saber como é que você faz e o que você não pode fazer na hora de fazer o detalhamento. Muita gente pensa que para fazer o detalhamento na proposta de intervenção tem que fazer um esmiuçamento muito grande. Muitos alunos me questionam: Guga, como é que em um parágrafo eu tenho que apresentar 4 elementos e ainda tem que fazer o detalhamento disso? Não há espaço suficiente, né? E de fato, quando a gente pensa no significado da palavra detalhamento e quando a gente olha para aquelas 6, 7, 8 linhas que a gente tem ali para fazer a proposta de intervenção, parece impossível, parece um exercício de concisão inimaginável. Mas é possível sim, porque a banca não quer que você faça um detalhamento tão detalhado assim. Ela não quer que você faça ali um trabalho enciclopédico de definição e de detalhamento. Não, é uma coisa muito mais simples, vocês vão ver. Mas afinal de contas, Guga, por que se pede para fazer um detalhamento? Bom, há várias especulações a respeito disso, né? Mas eu fico com as ideias de que o detalhamento mostra um certo compromisso do autor do texto com aquilo que está sendo discutido. Isso porque se a gente tira o detalhamento da proposta de intervenção, ela pode soar muito genérica. Eu já tive casos de alunos que vieram conversar comigo dizendo que faziam a mesma proposta de intervenção independente de qual fosse o tema. Então isso prejudica demais o texto, porque o texto fica muito genérico, fica um texto muito ruim. A proposta de intervenção, obviamente, vai ser uma proposta muito aberta e aí ela acaba não dando os pontos que você precisa para poder tirar uma boa nota. Daí a importância de a gente fazer o detalhamento. O detalhamento amarra a discussão que você está fazendo ali, tá certo? Então, mesmo que você utilize ali um agente ou uma ação, que é até muito frequente, que a gente vê com certa frequência em outros temas, quando você faz o detalhamento, você consegue fazer essa amarração e isso mostra para a banca avaliadora que você de fato é autor daquele texto, que você não decorou aquilo ali do nada e saiu colocando na redação. Existe um compromisso com aquele tema específico. O detalhamento pode fazer isso e se você conseguir mostrar no detalhamento que você se preocupou especificamente com aquele tema, isso vai te ajudar também nessa nota. Por exemplo, vamos imaginar que o seu agente seja o Ministério da Educação. Você concorda comigo que o Ministério da Educação é bastante manjado, muita gente usa em vários temas diferentes, pois afinal de contas muitos dos problemas sociais que são abordados no Enem passam necessariamente pela educação. Então é normal que esse seja aí um agente muito comum. Só que ao invés de você simplesmente soltar o agente ali como se você tivesse decorado para usar em qualquer tema que caísse ali para você, quando você faz o detalhamento dele, você tem condição de amarrá-lo com a discussão que você está fazendo, tá? E isso vai mostrar para o seu avaliador que você se preocupou em relacionar aquele agente com o que ele é de fato responsável e capaz de fazer. Isso porque também vai acontecer de pessoas colocarem
ali um agente que não tem responsabilidade sobre aquela ação ou que não tem condições de executar aquela ação. Muita gente tira alguns agentes aí da cachola e colocam lá no texto como se fosse funcionar. Não vai funcionar, é preciso ter consciência sobre as funções de cada um desses elementos. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, sobre o detalhamento do meio modo. É uma ótima ideia você relacionar o meio modo à sua tese ou à sua proposta lá, né, temática, aquilo que foi proposto para você ao tema. Quando você faz essa conexão, você acaba ali, ó, ganhando pontos tanto no projeto de texto, porque você mostra que o seu texto obedece às partes e consegue se referir a elas, e aí, portanto, isso já diz respeito à competência 4, né, que é a coesão, como você amarra as partes do texto. Então, fazer um bom detalhamento vai te ajudar, inclusive, na parte do projeto de texto e também da coesão. Então, como é que a gente faz esse detalhamento? Né, eu vou mostrar para vocês aqui, eu trouxe alguns exemplos com temas que podem ser temas, né, estilo Enem, são temas aí semelhantes àqueles que são trabalhados no Enem, e aí você vai ver, né, acompanhando no texto aí na sua tela, como é que eu trabalhei isso, tá? Então vamos pensar no tema aqui, o individualismo frente ao uso excessivo de redes sociais no século XXI. O Enem cobrou rede social 2 vezes ao longo desses anos todos, então por que não cobrar isso novamente, né? Esse é um tema que vai estar sempre presente nas discussões dentro da escola e também nas provas. Olha o que eu fiz aqui com o detalhamento do agente. Assim, o Ministério da Educação, responsável pelas estratégias educacionais a serem adotadas pelas escolas brasileiras, deve enfatizar na matéria de sociologia e demais correlatas como o individualismo pode causar não só problemas sociais, como também psicológicos. Essas reticências aí, gente, é para indicar que a minha proposta de intervenção continuaria, tá? Eu não fiz a proposta inteira, porque o meu objetivo aqui é só mostrar para você o agente e o detalhamento, tá? O agente, Ministério da Educação, está em negrito, né? Você está vendo. E o detalhamento está em itálico, ó. Ministério da Educação, agente. Responsável pelas estratégias educacionais a serem adotadas pelas escolas brasileiras é o detalhamento. Isso mostra, né, para o seu leitor, para o seu avaliador, que você conhece a competência desse órgão, conhece a competência desse agente, você sabe qual é o papel dele, tá? E isso é muito importante. Bom, depois eu vou fazer o detalhamento da ação. Olha o tema que eu estou sugerindo aqui para poder mostrar isso para você. Os entraves para conter o avanço das doenças psicossociais no Brasil. Nós tivemos um tema recentemente relacionado às doenças mentais, né? Os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. E aí, esse também é outro tema muito importante que a gente vai continuar trabalhando com ele, porque acreditamos ser um tema muito pertinente. Então veja agora como é que eu fiz aqui o detalhamento da ação, tá? Dessa forma, o SUS deve criar unidades de tratamento específico para doenças psicossociais, uma vez que serão os principais pontos de apoio para a população que sofre com as enfermidades por meio de aportes financeiros governamentais, tá? Então, novamente, aquilo que está em negrito é o elemento, né, que está sendo detalhado, nesse caso, a ação. Então, criar unidades de tratamento específico para doenças psicossociais, e o que está em itálico é o detalhamento, uma vez que serão os principais pontos de apoio para a população que sofre com as enfermidades. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para você de uma coisa, tá? O Enem, no último ano, né, soltou aí a sua cartilha de correção dizendo que não aceitaria mais orações subordinadas adverbiais restritivas ou explicativas como sendo elementos de detalhamento, tá? Então, ele não vai entender isso como detalhamento. Portanto, fuja dessas orações quando você for fazer o detalhamento. Opte por fazer uma outra explicação, como eu fiz aqui, porque se você simplesmente colocar ali o pronome relativo que e fizer a conexão da parte com aquilo que foi dito, isso não vai ser considerado detalhamento. A mesma coisa a gente pode dizer em relação ali ao agente, tá? Se você apresenta o agente e em seguida apresenta uma oração adjetiva, explicativa ou restritiva, isso não vai ser considerado detalhamento. Então procure fazer o detalhamento de fato como um aposto, porque isso vai funcionar melhor do que se você criar uma oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa.
tá? Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada depois aqui nas nossas playlists, que você vai encontrar os nossos professores falando também sobre esses tipos de oração, beleza? O próximo tema que eu sugeri aqui é a importância da valorização do trabalho feminino na sociedade brasileira, tá? Então, a importância da valorização do trabalho feminino na sociedade brasileira. Nós vimos que um tema que caiu recentemente no Enem, né, naquela segunda aplicação, foi a importância do trabalho das mulheres no combate à Covid, né, da ciência. Na verdade, não era sobre a Covid, era sobre a ciência, né? Hoje nós temos uma gama muito grande aí de pesquisadoras e de cientistas, e isso foi maravilhosamente trabalhado nessa segunda aplicação do Enem. Então, por isso eu estou insistindo nesse tema aqui da questão da mulher, porque é muito importante a gente ressaltar isso, né? Então, o tema é a importância da valorização do trabalho feminino na sociedade brasileira. Agora eu vou fazer o detalhamento do meio modo. Acompanha comigo. Então aí eu coloquei parênteses e reticências para indicar que eu já apresentei a agente, já apresentei a ação e agora eu vou para o meio modo. Ó. Essa ação deve ser implementada por meio de incentivos fiscais dados pelo governo federal, os quais propiciariam o estímulo ao pagamento de melhores salários às mulheres, a fim de que a desigualdade salarial termine. Então observe que incentivos fiscais dados pelo governo federal são o meio modo. E o detalhamento é, os quais propiciariam o estímulo ao pagamento de melhores salários das mulheres. Veja que eu não me delonguei demais, eu não fiz um detalhamento esmiuçado, tá? É algo rápido mesmo, é algo para a gente poder ter uma noção geral do que aquele meio modo implica, né, para aquela proposta de intervenção como um todo, beleza? Vá anotando esses temas aí, porque de repente você pode fazer umas redações sobre isso, para você treinar também, tá bom? E por fim, aqui eu vou fazer o detalhamento da finalidade. Olha o tema que eu propus. Os problemas causados pela utilização de animais em experimentos científicos. Com o crescimento do veganismo, né, e do vegetarianismo, hoje nós temos uma gama muito grande de pessoas que não consomem produtos oriundos de animais, né, e de experimentos feitos em animais. Esse tema sim pode ser um tema cobrado, tá? Então fiquem atentos aí, porque essa é uma discussão muito atual. Parênteses e reticências para indicar que eu já falei, né, que eu já apresentei todos os outros elementos, e aí agora eu apresento a finalidade. Ó, a fim de que os experimentos em animais, muitas vezes responsáveis por ultrapassarem os limites éticos da ciência, possam diminuir e com o tempo não ocorrerem mais. Tá? Então, mesmo a finalidade, a gente pode também fazer o detalhamento. E aí eu reforço aquilo que eu já disse antes, tá? Se você conseguir fazer mais de um detalhamento, melhor ainda, você não peca pelo excesso de detalhamento, peca pela falta, tudo bem? Então não se esqueça, detalhamento é obrigatório, tá? É uma parte fundamental, você não tira 200 na proposta de intervenção, na competência 5, se você não tiver feito o detalhamento de algum daqueles elementos obrigatórios da proposta de intervenção, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido como fazer esse detalhamento de um jeito simples, beleza? Não se esqueça de acessar os links que estão aqui na descrição aí embaixo e também de seguir a gente nas outras redes sociais. A gente se vê na próxima aula. Valeu!